tu não acha que aquela esquerda materialista, que foi trocada pela esquerda mais identitária, ok? Aham. Ela também criou um capitalismo com suas bases claras no materialismo também, né? Ou na objetividade do resultado. Certo. Isso também não influenciou a igreja hoje a um debate público muito do tipo do que funciona e o que não funciona, do que agora dá certo e não dá certo, e é quando você vai para essa linha mais teológica, filosófica, de análise, etc., você é jogado automaticamente para a esquerda, porque aí você está sendo woke, está querendo debater uma coisa muito complexa, e o problema do Brasil é saneamento básico. É o que eu percebo quando eu vejo alguém mais inteligente falando sobre alguma coisa, assim, problematizando uma questão dentro da igreja, ou o que o cristão está fazendo, e aí esse cara rapidinho é jogado pra esquerda, porque a esquerda hoje é identitária e é problemática, né? Problematiza tudo, né? Mas Tu não percebe que tem isso no Brasil? eu acho que é o seguinte, ô John, a gente acabou indo para um assunto que é um pouco mais denso mesmo, né? E a pergunta que você fez é uma pergunta que demanda quem está nos escutando ter um pouquinho de conhecimento do jargão epistêmico marxiano, etc. Né? Por que o pessoal que é marxista fala em materialidade? E em um certo aspecto eles estão certos Sim. ao falar em materialidade. Saudade dessa esquerda, né? Saudade dessa Né? esquerda. Sabe o que acontece, John? É o seguinte, cara, até os identitários, até a esquerda identitária, se ela se apegasse mais à materialidade, ela teria na igreja conservadora uma excelente aliada. Vou explicar o que eu tô querendo dizer. Concordo. Vou explicar o que eu tô querendo dizer. Vamos pegar o que supostamente a igreja é mais supostamente preconceituosa. Vou pegar o extremo, tá? Ah, cara, falou em questão trans, é onde a igreja conservadora vai ser mais resistente, mais não sei o quê. Em tese, em tese, em tese. Porque a pessoa trans, cara, ela choca visualmente. De cara já é uma coisa que para uma pessoa mais antiga, mais tradicional, tal, ao ver, ao olhar, a coisa já provoca um determinado tipo de choque. Então, no imaginário das pessoas e dessa galera de esquerda identitária, jogou uma pessoa trans dentro da igreja, essa pessoa vai ser aviltada, essa pessoa vai ser mal atendida, essa pessoa vai sofrer preconceito, etc, etc, etc. E isso é verdade parcial. É verdade e não é ao mesmo tempo. Se essa pessoa trans ela é filha de alguém da igreja, ela vai sofrer tudo isso aí mesmo. Agora, jogou uma pessoa trans dentro da igreja, muito provavelmente essa pessoa vai ser acolhida, ela vai ser atendida, ela vai ser perguntado a ela o que ela está precisando, especialmente se for uma pessoa trans que a gente sabe que é o tipo de trans mais marginalizado, que foi aquele que fez a transição mais tardiamente, com pouco recurso financeiro, etc. E que essa pessoa geralmente só tem acesso a um tipo de trabalho que é a prostituição. Se você pega essa pessoa que é trans e que só tem acesso a um tipo de trabalho que é se prostituir, você coloca essa pessoa do nada dentro de uma igreja, muito provavelmente essa igreja vai acolher essa pessoa, tá? Será extremamente amada, né? Com certeza. Pelo menos no curto prazo. Eu não sei o que essa igreja vai conseguir fazer no médio e no longo. Sim. Mas a experiência que a gente tem é que igrejas tradicionais, eu tô falando, igrejas conservadoras, tá? É a experiência que a gente tem. Qual que é o nome da experiência que a gente tem na teoria marxiano-marxista? Materialidade. Tá? Materialidade. O que é materialidade? Aquilo que acontece no concreto. Tá? Então, o que acontece? O militante ativista LGBTQIA+, de esquerda identitária, a favor da causa trans, se ele se apegasse à materialidade, que é o que o marxista tradicional estava propondo lá desde o começo, que é mais ou menos na linha da tua pergunta ali. Se ele se apegasse à materialidade, ele poderia, potencialmente, tá, encontrar nas igrejas super tradicionais, fundamentalistas, alguns dos seus maiores aliados na causa. Porque nenhuma senhorinha do círculo de oração acha certo que aquele travesti
ou aquela travesti que foi jogada ali no meio da igreja só tenha como opção trabalhar como prostituta. Ou ser assassinada simplesmente por ser transexual. Percebe? Então, na hora da materialidade, de lidar com qualquer crente responsável, seja de uma igreja progressista, afirmativa, ou seja da maioria, como nós somos, de uma igreja mais tradicional, mais conservadora. Na materialidade, a hora que você senta para conversar com qualquer crente e você pergunta para ele, mas é certo que uma pessoa seja agredida, ou violentada, ou morta, simplesmente por ser transexual? Qualquer crente vai falar não. E se você faz a segunda pergunta, você me ajudaria a mudar essa situação? A pergunta de qualquer crente consciente vai ser como? Então, esse voltar para a materialidade é o pedaço em que eu acho que a galera marxista mais tradicional não tá tão errada. A pergunta é como que a gente volta, o que se quer dizer com voltar para a materialidade, como que a gente volta para a materialidade e como que a gente cria e estabelece essas pontes. Se você perguntar para qualquer crente tradicional, fundamentalista, nem tradicional, qualquer crente fundamentalista, você perguntar para ele, você acha certo que uma pessoa, por ser trans, que essa pessoa só tenha como trabalho possível, só tenha a possibilidade de se prostituir? O cara vai falar, não, isso é desumano. Sim. Pô, me ajuda a mudar essa realidade? Aí vem o outro lado, John, que eu acho interessante. Nós perdemos o bonde da história no cristianismo a respeito da materialidade. Não pelo viés hegeliano ou marxista, tá? Mas o que acontece? Em algum momento, o neoplatonismo de Plotino, ele tomou conta do jeito cristão de pensar a cosmologia. Então, em muitos lugares, eu sei que não é a cosmovisão reformada o que eu vou falar, mas quando se pensa em evangélicos de maneira geral no globo, é mais comum do que é raro a pessoa imaginar uma separação muito nítida entre corpo, alma e espírito, e que quando você morre você deixa o seu corpo e o que sobrevive é um fantasma. E a cosmologia dessa pessoa é de um mundo material separado de um mundo espiritual. E que quando a gente morrer, a gente vai para o céu, onde todo mundo vai ser alma fantasmagórica. Isso não é a verdade bíblica. Sim. Mas em algum momento isso se tornou a visão dominante dentro do cristianismo. E quando isso se tornou a visão dominante dentro do cristianismo, aquilo que é odierno, material, aquilo que é pertencente a esse mundo, se tornou secundário ou até mesmo mal na cabeça do crente. E quando a gente olha para o texto bíblico, o mundo material não é retratado dessa forma. E mais, a nossa herança profética dos profetas do Antigo Testamento, ela é uma herança de o que acontece com o mundo quando o sobrenatural toca a naturalidade. Então, quando o sobrenatural de Deus toca a naturalidade, o extraordinário acontece, para o bom, para o sublime, para o extraordinário. Só que quando eu olho para Israel e para Judá, o que eu estou vendo é o contrário. Então eu estou olhando para Israel e para Judá e a minha conclusão a partir da percepção material, ou seja, gente passando fome, injustiças sendo cometidas, corrupção, imoralidade sexual. Então, a percepção material do profeta leva o profeta à seguinte conclusão: vocês estão espiritualmente mortos, porque o sobrenatural não está tocando essa naturalidade de vocês aí. Sim. Aí vem o ponto. Se alguém é percebido como de esquerda ou de direita por causa desse mau diagnóstico entre o que é material e o que é espiritual, o que nós deveríamos fazer? A seguinte pergunta: a realidade material pela qual
essa igreja aqui atravessa, ela reflete a espiritualidade de Jesus? Por isso, Timothy Keller vai ser dificilmente confundido com alguém de direita ou de esquerda. Porque o Timothy Keller, ele estava fazendo precisamente esse exercício. Eu posso concordar com o Timothy Keller em umas coisas, discordar em outras, mas nesse exercício aqui, não dá para discordar dele. Aliás, para mim, a gente muito mais deveria concordar com o Tim Keller do que discordar em quase todos os aspectos. Mas eu sei que ele tem os críticos dele, né? Então a gente faz essas ressalvas. Também não era infalível. Né? Mas o que o Timothy Keller estava fazendo? O tempo todo ele estava perguntando quais são as mazelas desse mundo, mazelas materiais, perceptíveis a olho nu, e o que acontece com elas quando o evangelho as toca. O tempo todo o Tim Keller estava fazendo isso. E o tempo todo ele trazia para o centro da discussão o quê? O evangelho. Uhum. Não é o que acontece quando a minha ideologia toca essas mazelas. Quando a minha capacidade de problematização toca essas mazelas. É o que acontece quando o evangelho as toca. E eu acho que essa é a grande chave para ser menos confundido com militância. Uhum. Se o evangelho está na minha boca o tempo todo, o cara pode até dizer, o Vitor é militante disso ou daquilo, mas ele prega o evangelho. Uhum. Saca? Sim. Às vezes eu acho que falta evangelho na boca de muita gente também.